estudantes do terceiro ano, sejam bem-vindos à nossa aula 38 de língua portuguesa. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, nós vamos utilizar os nossos materiais do dia a dia: caderno, lápis, borracha, apontador e lápis de cor. Então, pega o seu caderno, o seu lápis e já vá registrando as informações da aula de hoje. Coloque a data, o seu nome e aula 38 de língua portuguesa.
agora que você já anotou as informações da aula no caderno, vamos relembrar a nossa aula anterior? Nós fizemos a leitura da capa do folder mais uma vez, pensando em algumas palavras e em como elas foram escritas no singular. Nós brincamos com dados e envelopes que nos traziam desafios, onde nós deveríamos reescrever algumas frases, considerando sempre mais de um, ou era mais de uma criança, mais de uma rua e assim por diante. Nós também refletimos sobre o som e a escrita de algumas palavras e realizamos a atividade de olho no GIF, onde vocês iam escrevendo as palavras representadas por essas imagens animadas. Nós também conhecemos mais uma dica de segurança no trânsito que fazia referência à criança na motocicleta e inserimos a palavra crianças no alfabeto. E na aula de hoje, o que é que nós vamos fazer? Vejam que eu trouxe para vocês algumas imagens que nós conhecemos lá na primeira aula da sequência, na aula 35, onde descobrimos que o tema das nossas aulas é trânsito. Recordam dessas imagens? Então agora nós vamos completar uma cruzadinha escrevendo as letras que faltam nessas palavras que nomeiam essas imagens e nós vamos descobrir qual é o gênero de texto que nós iremos ler na aula de hoje. Vamos lá? Vejam, aqui a cruzadinha. Eu tenho as imagens que você já viu, né? E eu tenho as palavras que já estão escritas, porém estão faltando algumas letras. Quando eu completar essas letras, aqui nessa linha que está em destaque na cruzadinha, vai se formar o nome do gênero textual que nós vamos ler na aula de hoje. Nós continuaremos falando sobre trânsito, mas iremos ler um outro texto, certo? Então vejam, aqui eu tenho a figura, a imagem dos automóveis. Olha a palavra automóveis. Que letra está faltando aqui na palavra automóveis? Vejam, eu tenho au e eu preciso de uma letra junto com esse o para fazer o to. Que letra que é? É a letra T. Isso mesmo. Enquanto eu vou registrando aqui, vai registrando aí no seu caderno também. Então faz a letra T aí no seu caderno, certo? Do lado da letra T, eu tenho uma letra I. Então, registra aí do ladinho da letra T, a letra I no seu caderno. Registrou? Agora, eu tenho outra palavra, eu tenho a palavra pedestres. Pedestres. Olha a sílaba P, des, e agora eu preciso de uma letra junto com esse T, esse E e esse S aqui para formar a sílaba 3. Eu já tenho T. O que vai aqui? É a letra R. Então, coloca aí no seu caderno a letra R ao lado da letra I, certo? Já temos o T, I, R. Registra aí no seu caderno. Outra letra I ao lado da letra R, a letra N e a letra H. Vou repetir as letras que nós já temos. T, I, R, I, N, H. Agora só falta uma letra para nós completarmos essa palavra. Então, aqui eu tenho as placas. Qual é a letra que está faltando aqui na palavra placas para que eu complete também a palavra-chave que é o nome do gênero textual que nós iremos ler? O que eu coloco junto com o P e o L para fazer plá? Isso mesmo, a letra A. Placas. Registrou a letra A? Então, leia aí no seu caderno e eu vou ler aqui qual é o nome do gênero que nós iremos ler na aula de hoje. Tirinha. Isso mesmo. Na aula de hoje, nós vamos ler uma tirinha. Mas o que é uma tirinha? Tirinhas são gêneros textuais onde o autor utiliza, além das palavras escritas,
ele usa também imagens e outros recursos para completar o sentido do texto. Na aula de hoje, nós vamos ler uma tirinha como essa. E eu vou mostrar aqui na tela, parte a parte para você. Nós vamos pensando sobre esse texto e você vai respondendo aí na sua casa, combinado? Então, vamos começar a leitura. Olha só. O que você está vendo aí? Que personagens você vê? Tem um menino e um sapo. Você conhece esse menino? Já leu algum texto com este personagem? Ao observarmos essa imagem, você consegue perceber o movimento dos personagens? Nós temos a sensação de que eles estão andando e o sapo está pulando, não é verdade? E se eles estão andando, pulando, será que eles estão indo ou vindo de algum lugar? Que lugar seria esse? Observe o menino. O que ele traz nas costas? Isso mesmo, é uma mochila. Essa mochila poderia nos ajudar a pensar em um lugar de onde ele pudesse estar vindo ou ele estivesse indo? Olhem para a boca desse menino. Nós não temos a impressão de que ele está falando? Com quem vocês acham que ele está conversando? Será que é com o sapo? Agora eu vou apresentar um pedacinho do texto escrito. Pai, hoje tivemos aula sobre... A outra parte do texto ainda está escondida. Se ele falou que teve aula, será que ele está vindo da escola? Ele está conversando com o pai, contando o tema da aula que ele teve. Qual será o tema dessa aula? Conseguiu imaginar? Vamos continuar a leitura então? Pai, hoje tivemos aula sobre educação no trânsito. Olha só, a aula que ele teve é sobre o mesmo assunto das nossas aulas. Agora eu vou mostrar para você o segundo quadro dessa tirinha. Olha só. Que personagem apareceu nesse segundo quadrinho? Esse provavelmente é o pai, porque lá no primeiro quadrinho nós vimos que ele está conversando com o pai. Vejam, lá no quadrinho anterior, nós percebemos um movimento do menino andar, do sapo pular. Nesse quadrinho, a gente percebe movimento? Ou a gente percebe que eles estão parados? E agora, o menino está falando ou não? O que será que o pai fala para ele? O que será que esse pai responde para esse menino? Ou será que ele faz uma outra pergunta a ele? Vamos ler? Bacana! E como foi? Olha só o que o pai falou. Essa reação dele, bacana, será que ele teve uma reação positiva ou negativa em relação ao tema da aula desse menino? O pai pergunta como foi a aula? Ele pergunta, e como foi? O que vocês acham que o menino vai responder? Será que ele gostou da aula? O que será que ele tem a dizer para o pai? Conseguem imaginar? Vamos conhecer agora o outro quadrinho dessa tirinha. Olha só. Novamente, eu trouxe apenas a imagem para vocês. O texto ainda está oculto. Observem a expressão do menino no terceiro quadrinho. Olhem o gesto que ele está fazendo. O que será que esse gesto poderia indicar? Observem a expressão do sapo. Ele está reagindo ao que o menino falou. Agora eu vou mostrar o texto desse quadrinho. Por favor, sente aí. Por que vocês acham que o personagem pede ao pai que se sente?
Nós costumamos ouvir essa expressão, sente aí, quando a gente sabe que a conversa vai ser demorada. Se o tema da aula do personagem foi trânsito, nós podemos concluir que o menino tinha muito a conversar com o pai sobre suas atitudes no trânsito, que provavelmente precisam melhorar. Agora nós vamos fazer a leitura do texto inteiro. Vamos lá? Leiam aí comigo em casa. Pai, hoje tivemos aula sobre educação no trânsito. Bacana! E como foi? Por favor, sente aí. Muito bem. Essa é uma tirinha que também tem como tema o trânsito e que nós conhecemos agora. Eu perguntei para vocês lá no começo se vocês conhecem esse personagem, se sabem como ele se chama, se já leram algum texto com ele. Então agora eu proponho uma atividade para nós descobrirmos, ou então você que já sabe o nome desse personagem, relembrar o nome dele. E nós vamos fazer juntos. Vamos lá? Você está vendo aí na tela um quadro com sílabas. Alguma dessas sílabas compõe o nome desse personagem. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou sinalizando com flechinhas e nós vamos descobrir juntos o nome desse personagem. Então vejam lá, comece aqui. Então pede para começarmos nessa parte aqui, ó, com essa sílaba. Então registrem lá no caderno a sílaba ar. Eu vou registrar aqui embaixo. Ar. A-R. Certo? Aí, a próxima flechinha diz que nós devemos descer uma sílaba. Então, eu estava aqui no ar, vou descer uma. Qual é a sílaba? Man. Então, eu vou escrever aqui do lado do ar, o man. Ar, man. A próxima flechinha indica que eu devo ir uma sílaba para o lado. Olha só, então eu estava aqui, desci uma, ar, man, para o lado eu tenho a sílaba de. Então eu vou colocar a sílaba de. E a última flechinha indica que eu devo descer. Então eu estava aqui no de, desço uma sílaba e eu tenho a sílaba nho. Registra aí no caderno. Vamos ler qual é o nome deste personagem, então? Armandinho. Armandinho. Esse é o nome desse personagem. Ele é personagem dessa e de muitas outras tirinhas. Vocês sabem quem é o autor das tirinhas do Armandinho? O autor é o Alexandre Beck. O Alexandre Beck, ele nasceu em 1972 na ilha de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele desenha desde criança. Em 1985, recebeu seu primeiro prêmio na Bienal Internacional de Kanagawa, no Japão. Ele fez graduação em Agronomia e Comunicação Social. Foi ilustrador do jornal Diário Catarinense de 2002 a 2005. Nessa época, iniciou seus trabalhos com quadrinhos educativos. Em 2009, fundou a Arte e Letras Comunicação para trabalhar com quadrinhos educativos voltados ao meio ambiente e segurança. Em 2010, começou a desenhar as tirinhas do Armandinho, publicadas em jornais catarinenses. O nome do Armandinho foi escolhido num concurso. Segundo o vencedor, este nome deve-se ao fato do personagem sempre estar armando algo.
Gostaram de conhecer um pouquinho sobre o Alexandre Beck, o autor dessas tirinhas, e sobre o personagem Armandinho? Viram só que bacana? O nome dele foi escolhido num concurso e, segundo o vencedor desse concurso, ele escolheu esse nome para o personagem pelo fato dele sempre estar armando alguma coisa, aprontando alguma coisa. Certo? Se você conhecer outras tirinhas do Armandinho, ler outras tirinhas, você vai ver que realmente esse menino está sempre armando alguma coisa. Agora, se você prestou bem atenção no texto, nós vamos continuar pensando sobre ele e responder algumas perguntas no caderno, certo? Para o registro dessas perguntas, você vai apenas numerar as questões e vai colocar ao lado do número a letra que corresponde à alternativa correta, assim como nós fizemos lá na leitura do texto anterior, certo? Vamos começar então? Então, primeira pergunta para vocês. O texto serve para... Então, nessa pergunta, você vai pensar sobre a finalidade da tirinha. Qual é a finalidade para que esse texto serve? Letra A. Será que ele serve para conscientizar sobre atitudes corretas no trânsito? Ou para contar sobre como foi o dia do personagem na escola? Então, releia as alternativas, pensa na leitura da tirinha e responde no seu caderno. Número 1. O texto serve para letra A ou B? Conseguiram responder? Vamos conferir então a resposta da pergunta número 1. É a letra A. Através dessa tirinha, o autor pretende conscientizar sobre atitudes corretas no trânsito, certo? Questão número 2. Quais elementos do primeiro quadrinho nos levam a concluir que Armandinho está chegando da escola? Vejam, lá no primeiro quadrinho eu tenho esse texto. Pai, hoje tivemos aula sobre educação no trânsito. Então a palavra aula está ali presente. Nós temos o Armandinho carregando uma mochila. E nós temos o sapo, companheiro do Armandinho. Agora você vai registrar lá no seu caderno quais destas 3 palavras são elementos do primeiro quadrinho que nos levam a concluir
concluir que o Armandinho está chegando da escola. Então pensa, aula, mochila e sapo. Escreve as palavrinhas aí ao lado do número 2. E então, conseguiram identificar quais são esses elementos? Vamos conferir? São as palavras aula e mochila. Esses elementos fazem com que a gente conclua que o Armandinho está chegando da escola. No texto não está escrito que ele chega da escola. Porém, esses elementos, a palavra aula, o fato dele estar usando uma mochila, nos levam a entender que ele está chegando da escola. Muito bem, questão número 3 para você refletir e responder. A aula que Armandinho assistiu na escola foi sobre o tema. Letra A, educação no trânsito, ou letra B, leis de trânsito? Relembrem o texto, reflitam e escrevam aí ao lado do número 3, se a resposta é letra A, educação no trânsito, ou letra B, leis de trânsito.
Vamos conferir sua resposta? Número 3, a resposta é a letra A, educação no trânsito. Ele chega contando ao pai que ele teve aula sobre educação no trânsito. Vamos à questão número 4? Vejam, eu trouxe um trecho da fala do Armandinho lá do terceiro quadrinho. Por favor, sente aí. Essa fala do Armandinho nos leva a entender que, letra A, o pai está cansado. Ou letra B, a conversa com o pai será longa. Qual dessas duas alternativas corresponde ao sentido dessa frase, a ele pedir para o pai sentar? Será que é porque o pai dele está cansado ou porque ele terá uma conversa longa com o pai? Tempo para você responder. E então, conseguiu encontrar a resposta? Vamos conferir? Número 4 é a letra B. A conversa com o pai será longa. Nós falamos enquanto fazemos a leitura do texto que nós costumamos falar isso quando a gente sabe que a conversa vai ser longa, então vai cansar se ficar em pé para ouvir tudo que tem a ser dito, então a gente pede para sentar. Então isso dá a ideia de que a conversa com o pai será longa. Agora eu quero que você releia o texto junto comigo e que você preste bastante atenção nas imagens do sapo. Eu vou fazer uma leitura novamente, você vai olhando as expressões desse sapo e depois eu vou deixar um tempinho ainda para você olhar para a tela bem certinho nas expressões do sapo e depois nós vamos fazer uma atividade. Vamos fazer a atividade número 5. Então, no primeiro quadrinho, Armandinho diz: pai, hoje tivemos aula sobre educação no trânsito. Bacana! E como foi? Por favor, sente aí. Então agora, um tempinho para você ficar de olho
no sapo. Olha bem, depois a gente faz a atividade. Olhou com atenção? Agora vem a atividade para você. Olha lá, número 5. Organize as imagens do sapo na ordem em que aparecem na tirinha. Então eu trouxe aí só as imagens do sapo, esse companheiro do Armandinho. Embaixo de cada sapo, eu fiz a representação de uma figura geométrica. Veja, nós temos um triângulo, um círculo e um quadrado. Essas imagens do sapo, elas estão fora de ordem. Não é nessa ordem que elas aparecem na tirinha. Por isso que eu pedi para você prestar atenção nas imagens do sapo. Agora você vai organizar essas imagens na ordem em que elas aparecem na tirinha. Então você desenha aí no seu caderno essas figuras geométricas que correspondem à imagem do sapo. Ao invés de você desenhar o sapo, você desenha só a figura geométrica que está embaixo dele, na ordem em que o sapo aparece lá na tirinha. Tempo para vocês! Conseguiu organizar as formas, as imagens do sapo na hora em que elas aparecem? Vamos conferir então? Atenção! A sua sequência de imagens de figuras geométricas deve ter ficado assim: o círculo, quadrado e triângulo. Porque lá no primeiro quadrinho da tirinha nós vemos o sapo pulando, acompanhando o Armandinho. Na segunda imagem, nós vemos o sapo ao lado do Armandinho
né, observando ali a conversa dele com o pai. Já no terceiro quadrinho, a gente percebe uma diferença na expressão dele quando o Armandinho pede para o pai se sentar, porque a conversa vai ser longa, não é mesmo? Muito bem, conferiu todas as suas respostas? O título dessa tirinha é Uma Visita Inesperada. Então, no primeiro quadrinho, vocês veem lá as onomatopeias, toque, 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 que representa alguém batendo na porta. Aí aparece a personagem e ela pergunta quem é. Aí a pessoa que está do outro lado da porta responde, é o amor da sua vida. E ela então diz, mentira, meu cachorrinho não fala. Porque eu quero que vocês observem a maneira como os autores colocam a fala dos personagens nessas tirinhas. Olhem lá, nessa tirinha, Uma Visita Inesperada, a fala é indicada com o uso de balões. E você percebeu como a fala é indicada na tirinha do Armandinho que nós lemos hoje? Quem prestou atenção nesse detalhe? Existem balões na tirinha do Armandinho? Sim ou não? Se você respondeu que não, você acertou. Olha como o autor indica a fala dos personagens. Olha a fala do Armandinho como é indicada. Ele faz apenas um traço em direção ao personagem que está falando. Quando é o Armandinho, então esse traço está em direção ao Armandinho. E a fala do pai, como é indicada? Olha lá. O traço está em direção ao pai. Então, esse é um recurso diferente que esse autor utiliza para indicar a fala dos personagens. Então, nós vamos ler tirinhas onde a fala está indicada com balões e esse autor usa esse recurso de apenas colocar um traço. Muito bem. Chegamos ao final da leitura desse texto na aula de hoje. Nós vamos relembrar uma dica de segurança no trânsito lá daquele material que nós lemos nas aulas anteriores. Eu trago mais uma dica referente à criança no carro. Olha lá. Nunca coloque duas crianças no mesmo cinto de segurança. Olha que dica valiosa e importante. O cinto de segurança foi feito para o uso de apenas uma pessoa. Então, usar o cinto de segurança e com mais de uma pessoa, coloca a vida da pessoa em risco. Então, nunca façam isso. Observem a palavra cinto. Olha lá. Ela está toda em letras maiúsculas. Então, vamos novamente localizar a palavra cinto aí nesses retângulos em outros tipos de letra. Então, conseguiram identificar? Nós temos mais uma vez essa mesma palavra escrita duas vezes. Aonde está a palavra cinto? No primeiro e no terceiro quadrinho, certo? No quadrinho do meio, nós temos a palavra cinta. Gostaram de conhecer, então, essa tirinha? Na próxima aula, vocês vão explorar um pouquinho mais sobre esse texto. E também na próxima aula, vocês irão conhecer a professora Simone. Isso mesmo, a professora Simone vai continuar falando sobre trânsito com vocês e falando um pouquinho mais sobre essa tirinha do autor Alexandre Beck. Foi um prazer estar com vocês em mais essas aulas e logo, logo a gente se encontra.